Gente, então, vamos lá. Agora, vamos falar de uma parte mais prática, menos filosófica. Sexta-feira eu filosofei pra caramba aqui. Agora nós vamos falar de uma parte mais prática, que é a parte de patologia associada à prática de exercício. Então, a gente sempre aqui na Dynamo, a gente sempre teve um foco muito grande na questão da reabilitação. Mesmo sendo profissional de educação física, né? Mas junto com nossos fisioterapeutas aqui, a gente elaborou vários protocolos, a gente sempre estudou muito a questão de patologia associada a exercício. E aí, lá se vão 12 anos de experiência, então a gente já pegou uma bagagem bem boa para trabalhar com pessoas que têm queixas de dor, que têm patologias associadas. Como é que essa pessoa vai praticar atividade física, né? Como é que essa pessoa vai praticar exercício físico regular sem que a gente coloque ela em risco, coloque a lesão dela em risco, ou aumente a queixa de dor, enfim. Então, o que a gente sempre traz no PNT, e também para o nosso time de vez em quando a gente faz treinamentos assim, é a gente pegar as principais patologias, aquelas, óbvio que não dá para falar de tudo porque, né, a gente tem um horário restrito aqui, mas a gente tenta pegar as principais patologias que aparecem para a gente no dia a dia, para a gente poder passar para vocês terem uma noção de como é que você trabalha com pessoas com esse tipo de patologia. Então, se eu falar para vocês assim, cara, chegou um aluno para vocês hoje e está lá no relatório dele que ele tem um histórico de hérnia discal lombar. O que você pode fazer com ele e o que você não pode fazer com ele? Né? Chegou uma pessoa que tem uma síndrome do impacto do ombro. Que tipo de exercício você não pode fazer com esse cara ou não deve fazer nesse momento? E que tipo de exercício que é interessante de fazer até para a gente ajudar na recuperação dele? Então a gente vai, nesses 2, 3 encontros aí, a gente vai estar falando um pouco para vocês sobre essas patologias e sobre, assim, de forma bem básica, né? Porque também não dá para aprofundar tanto, porque vocês vão ver que a gente vai falar de algumas. Mas eu sempre falo aqui, a gente dá um roteiro, a gente dá um norte, a gente tenta mostrar para vocês, para abrir a cabeça um pouquinho, e cabe a vocês chegar em casa e estudar aquilo que está sendo falado. Ninguém vai sair daqui aprendendo, até porque quando você só ouve o que a gente fala, você aprende só 10% do que está sendo falado. Então, se você for estudar, se você discutir com um colega, se você montar um grupo de estudo para debater, você começa a assimilar um pouco mais do que esses 10% de aprendizado. Então, sair daqui e não pegar o que a gente está falando para estudar, não vai adiantar muito, tá? Mas eu acho que falando, vocês ouvindo aqui e pegando para estudar, já fica mais fácil para vocês entenderem. Se você pegar hoje para estudar uma hérnia de disco, por exemplo, talvez você não entenda algumas coisas. Mas talvez depois da aula, se você pegar para estudar, você vai entender um pouco mais facilmente o que é uma hérnia, qual é o processo que ela se desenvolve, que fase que ela está, que tipo de paciente que eu vou pegar, o aluno que eu vou pegar em que fase, como é que eu identifico se ele está na fase aguda ou na fase crônica, como é que eu sei que essa hérnia já ressecou ou não, como é que eu sei que se tem pinçamento aqui, se não tem pinçamento. Então, o que a gente vai trazer para vocês é um overview, uma coisa mais pontual, para vocês saírem daqui e poderem estudar. Tá bom? Que é o que a gente sempre fala com todo mundo aqui. Então a gente vai começar falando sobre coluna, que é, assim, que é a grande... Se a gente for pegar pessoas aqui na academia que tem dor, eu vou falar para vocês que 40%, 50% é dor na coluna. Uns 20% dor no ombro, uns 20% dor no joelho, você vai distribuindo ali, mas coluna é o grande filão, é realmente o que aparece mais e a gente tenta entender um pouco melhor isso mesmo para a gente poder... Pô, esqueci minha coluna. Você consegue? Por favor, Daniel. Bom, eu sempre dou uma revisão também de anatomia, porque a gente às vezes fica focado em patologia, mas se você não entendeu ou não lembrar da anatomia, você não vai entender do que eu estou falando. Então é sempre bom a gente dar uma passada em anatomia, é sempre bom a gente relembrar algumas coisas da anatomia, porque para entender as patologias a gente precisa entender um pouquinho da anatomia. Então, só para relembrar, né, a coluna vertebral, de uma forma geral, a gente divide ela em segmentos. Então, a gente tem o segmento cervical, a gente tem o segmento torácico, a gente tem o segmento lombar, o segmento sacral e o segmento coxígeo. Sacral e coxígeo, na verdade, são vértebras fundidas, né? Então, o sacro são vértebras fundidas, que formam um osso só, o sacro, assim como o cox são vértebras fundidas, que também formam um osso só, ok? Na lombar nós temos 5 vértebras, na torácica nós temos 12 vértebras, na cervical nós temos 7 vértebras. Exceto no primeiro nível, ou seja, entre a primeira cervical e a segunda, ou seja, C1 e C2, e as vértebras são nomeadas de acordo com a letra na qual elas pertencem ao segmento,
mais o número. Então, se eu falo C1 é a primeira vértebra cervical, C2 é a segunda vértebra cervical e assim vai até C7. Quando começa a torácica é T1 ou D1, que é chamada também por causa dorsal. Alguns falam, ao invés de torácica, falam coluna dorsal. Então, D1 ou T1 até T12. Chega na lombar, eu tenho L1, são 5 lombares, L1, L2, L3, L4 e L5, ok? Exceto no primeiro nível lá da cervical, C1, C2 ou C0, que é a região do crânio que se articula com a primeira vértebra cervical, esses dois níveis não tem disco. Dali para baixo, todos os níveis têm um disco intervertebral, que a gente vai estudar um pouquinho sobre esse disco agora, mais para frente um pouquinho. A gente vai falar de uma patologia importante que é a hernia discal relacionada a esse disco. Então essa é só para relembrar um pouquinho, né, da estrutura da coluna. Lembrando que a coluna ela tem curvaturas. E aí a gente tem que começar a quebrar alguns mitos. Quando alguém chega e você fala assim, eu tenho uma lordose na lombar. Você fala, pô, graças a Deus, porque você precisa ter uma lordose na lombar. O que você não pode ter é uma hiperlordose. Mas a lordose é importante. As lordoses, de uma forma geral, cervical e lombar, são importantes. Por quê? Porque é a região de mobilidade e é a região de absorção de carga. Lombar, tendo uma lordose, porque o que é a lordose? É a curvatura que deixa aqui um pouquinho mais fundo. Até um certo limite é normal, é fisiológico. Se eu tenho um fundo maior do que eu devo ter, e aí tem medidas para isso, para eu saber, eu tenho uma hiperlordose, já vira uma coisa um pouco complicada, porque já vira um pouco predisponente à formação de patologias. Mas a lordose em si, ela é fisiológica, ela tem que existir, porque ela serve como um amortecedor de impacto. Imagina o seguinte, se eu tenho uma coluna reta, valeu Daniel, se eu tenho uma coluna reta, imagina que minha coluna é reta e eu não tenho a lordose, ok? Se eu fizer carga aqui em cima, você concorda que se eu der uma pancada aqui em cima, essa pancada vai ser distribuída, a carga que está vindo daqui vai ser distribuída nível a nível aqui, vai receber uma carga que vai transferir para o de baixo, que vai transferir para o de baixo, e assim sucessivamente, ok? Se eu fizer uma lordose e eu der uma pancada aqui, a própria coluna, a própria curvatura da coluna serve como um amortecedor, propulsor, tipo uma mola, concorda? Então a lordose fisiológica, ela é benéfica, eu preciso ter tanto o cervical, que funciona com o peso da cabeça sobre o pescoço, quanto a lombar, que funciona com o peso do tronco sobre a própria coluna. Então se eu tiver uma retificação da coluna, quando eu vejo a pessoa de lado, é ruim. Se eu tiver uma hiperlordose, é ruim. Mas a lordose fisiológica, ok, faz parte. A cifose, que é o contrário, né, quando a curvatura é para dentro da coluna, a gente chama de lordose. Quando ela é o contrário, ela é para fora, a gente chama de cifose. A cifose já não é uma parte da coluna tão móvel. Ela já é mais rígida. Por quê? Porque ela tem uma tendência à proteção de órgãos nobres. Então, coração, pulmão, a gente tem que proteger essa região com menos mobilidade. E aí, por isso eu tenho um gradil costal também para proteger. Então, eu preciso que essa coluna não se movimente tanto também para não colocar órgãos nobres em risco. A própria arquitetura da cifose torácica, pela presença das costelas, já limita a movimentação. Então, a nossa movimentação é muito nas lordoses e menos na cifose. Ok? Tudo bem até agora? Bom, dentro da anatomia ainda, a gente tem vários ligamentos na coluna. Me pega aqui, Daniel. A gente tem vários ligamentos na coluna. E é importante a gente conhecer esses ligamentos também, ok? Porque algumas patologias vão estar relacionadas a esses ligamentos. Então, você imagina o seguinte, aqui eu estou vendo uma coluna de lado, uma parte da coluna de lado. Essa é a parte posterior das costas. Aqui seria a parte abdominal, ok? As vértebras têm entre elas os discos intervertebrais que a gente falou. Aqui eu cortei a coluna para você ver dentro do canal medular. Aqui eu não estou vendo o canal medular, mas aqui eu estou vendo o canal medular. Vamos aos ligamentos importantes da coluna. Na parte da frente aqui, ó, tem um filetinho na frente do corpo vertebral, que aqui ó, ele se alarga, esse grande ligamento aqui, chamado ligamento longitudinal anterior. Então, em toda a coluna vertebral, na parte da frente, eu tenho um grande ligamento que encapa essa região pela frente, chamado ligamento longitudinal anterior. Assim como na parte de trás do corpo vertebral, tá enxergando aí? Quer ficar lá não? Tá tranquilo? Assim como na parte posterior do corpo vertebral, estão enxergando aqui um ligamento também, um filetinho cinza? E ele corre por todo o canal vertebral. Ele está dentro do canal vertebral na parte posterior do corpo vertebral, chamado ligamento longitudinal posterior. Com dois ligamentos longitudinais, o anterior
e o posterior. Aqui ainda no canal medular, eu tenho um outro ligamento que vai unir as lâminas vertebrais, essa parte de trás aqui das vértebras, chamadas lâminas vertebrais. Por dentro do canal, eu tenho esse ligamento chamado ligamento amarelo ou ligamento flavum. Por que ele é amarelo e a característica dele é mais amarelada? Porque ele tem excesso de elastina. Ligamento, normalmente, você tem muito colágeno, que é rígido, e pouquíssima elastina. Então, ligamentos são pouco flexíveis. Mas esse ligamento em especial, ele tem uma quantidade de elastina grande comparado com ligamentos normais. E o aumento de elastina dá aparência de amarelado para ele, deixando ele mais flexível, porque eu preciso de mobilidade e essa mobilidade precisa que esse ligamento me deixe fazer esses movimentos. Então, se ele fosse muito rígido, ele iria limitar a gente. Ok? Entre os processos espinhosos que estão aqui, ó, que são essas pontas aqui, entre eles, eu também tenho um ligamento chamado ligamento interespinal. Assim como por cima deles aqui, eu tenho um ligamento chamado ligamento supraespinal. Então, eu tenho um entre eles e eu tenho um por cima deles. Ok? Essa é uma imagem por trás da coluna, onde eu vejo o ligamento longitudinal posterior dentro do canal medular. Eu cortei aqui os pedículos vertebrais para tirar essa parte posterior, para vocês poderem ver dentro do canal. Então, ligamento longitudinal posterior. E aqui eu vejo o ligamento amarelo, ou ligamento flavum, que é aquele ligamento que eu falei para vocês que tem bastante elastina, ok? Mais um pouco de imagens sobre ligamentos, de uma forma um pouco mais agora conjunta. Então eu tenho uma coluna aqui sem corte, numa vista lateral, região do sacro, vértebras lombares, e a gente vai focar hoje muito a aula em lombar, tá bom? Ligamento longitudinal anterior, um grande ligamento. Esses amarelinhos aqui são raízes neurais, são nervos que saem ali pelos forames. Forames são aqueles buraquinhos formados entre uma vértebra e outra. Então, esses buraquinhos aqui na lateral, onde sai esse amarelinho, são os forames intervertebrais, ok? Ligamentos interespinais, entre os processos espinhosos. Ligamento supraespinal, sobre os ligamentos, sobre os processos espinhosos. A gente tem um complexo também ligamentar bem grande na região sacro-ilho-lombar. Então, eu tenho ligamentos ilho-lombares, eu tenho ligamento sacroilíacos, eu tenho ligamento sacrotuberal, ou seja, a gente tem um componente ligamentar que estabiliza a região sacroilíaca de uma forma bem forte. Por isso que a gente praticamente não tem movimento sacroilíaco, porque tem um aporte ligamentar bem rígido e bem, enfim, que sustenta muito essa região, fora o encaixe articular também, que não favorece muita mobilidade. Então, sacroilíaca tem micromovimentos, que são importantes, mas são micromovimentos. Grande parte do movimento é lombosacro, lombar em especial, ok? E quadril. Beleza? Só para relembrar um pouquinho. Mais um pouco para a gente relembrar, falamos do disco intervertebral, que é esse disco que está entre as vértebras e que funciona, que tem uma função importantíssima na questão tanto de absorção de carga quanto na distribuição dessa carga. Vou mostrar para vocês. Como é que é a anatomia desse disco, só para lembrar? Ele tem um núcleo, uma região central, que é rica em água, cerca de 75% a 80% do núcleo do disco é água, o restante é proteoglicano, é glicosaminoglicano, é outro tipo de material. E ao redor desse núcleo, a gente tem ânulos, anéis, fibrosos. Para quê? Para segurar esse núcleo, esse líquido ali dentro. Então, eu tenho uma bolinha central e tenho várias paredes que seguram essa bolinha, formando os anéis que formam o disco intervertebral. O disco, basicamente, ele funciona para absorver a carga nível a nível que está sendo transferida pela coluna. Então, quando eu estou andando e eu bato meu pé, eu recebo uma carga do solo ao dar a pancada no solo. Daí dá ação e reação. Então, se eu bati no solo, eu recebo a carga da mesma intensidade numa direção diferente. Essa carga vai ter que ser reabsorvida pelo meu corpo. Parte dela está sendo reabsorvida no tornozelo, parte no joelho, parte no quadril, parte na lombar, parte na dorsal, dependendo do meu peso, dependendo da intensidade do trauma. Quanto mais peso, quanto mais trauma, mais ela sobe. E como é que eu vou dissipar essa carga que está subindo para eu não colocar muita carga nas articulações e não ferrar minhas articulações? Primeiro, na questão muscular. Quanto melhor minha absorção é excêntrica, menos eu jogo carga para as articulações. E parte dessa carga que chega na lombar, ela é dissipada pela absorção do disco. Então, quando eu ponho carga no disco, esse disco por ter, lembra o núcleo? Não é mole? Não é água? Eu ponho carga, eu espremo esse disco, ele absorve essa carga e ele dissipa menos carga para o nível subsequente.
Então o outro absorve e dissipa menos, o outro absorve e dissipa menos, e assim eu vou dissipando a carga. Se eu tenho um disco que não funciona bem, que por exemplo ressecou aquela água, e a gente vai falar disso, esse disco não está funcionando como esse amortecedor e como esse transferidor de menos carga nível a nível. Então começa a passar mais carga. Eu evoluo para casos, por exemplo, de artrose na coluna, quando um disco não funciona bem. Beleza? A gente vai falar de patologia discal daqui a pouco. Daqui a pouco não, agora. E vamos falar especificamente da hernia primeiro, mas antes disso a gente tem que entender uma coisa muito importante. Toda vez, se vocês saírem daqui hoje só entendendo isso aqui já tá bom pra caramba. O restante vocês vão estudar, mas isso aqui é fundamental. Toda vez que chegar uma pessoa para vocês com uma dor lombar, vamos supor que você pegou um aluno, alguém te procurou para dar personal, e aí você vai fazer uma entrevista com essa pessoa e você vai falar, tudo bem, qual é a tua história? Você tem dor? Eu tenho uma dor lombar, eu tenho um problema na lombar, me incomoda muito. Essa pessoa sempre vai ser enquadrada em um dos 3 subgrupos que eu vou mostrar para vocês. Ou essa pessoa tem o que a gente chama de lombalgia não específica, ou essa pessoa tem uma patologia séria, ou essa pessoa tem uma radiculopatia. Ela vai ser enquadrada em um dos 3. Não tem como ela fugir disso daqui. A gente chama isso de tríade diagnóstica da lombar. Então, toda vez que uma pessoa tiver dor lombar, ela ou é não específica, eu vou explicar cada uma, ou é uma patologia séria, ou é uma radiculopatia. Vamos entender. O que é uma lombalgia não específica? Aliás, esquece. O que é uma patologia séria que gera dor na lombar? Vamos começar pelas patologias sérias. Elas representam menos de 1% dos casos de dor lombar. São várias situações que podem me dar uma dor lombar e que, na verdade, essa pessoa tem que ser encaminhada com urgência para algum tratamento, ou cirúrgico, ou medicamentoso, ou internação, mas é urgência. Exemplo, essa pessoa tem um tumor abdominal. Um dos primeiros sintomas de um tumor abdominal é dor lombar. Então a pessoa começa com uma dor lombar, e aí ela trata a dor lombar, e ela toma remédio achando que é dor lombar, e ela vai no fisioterapeuta tratar como se fosse dor lombar, e ela vai no ortopedista e muitas vezes é diagnosticada com uma lombalgia, manda para a fisioterapia, toma remédio, a pessoa não melhora, e aí lá na frente vai entender que essa pessoa não tem um problema lombar, ela tem uma dor reflexa na lombar de um tumor que está se desenvolvendo na região intestinal, por exemplo. Essa pessoa é enquadrada numa patologia séria. Concorda ou não? Um outro exemplo, uma pessoa que tem uma infecção na coluna. Acontece uma discite, por exemplo, uma infecção no disco, ou uma infecção medular. Acontece, por exemplo, em pacientes HIV positivo. Acontece, por exemplo, em pacientes que usam esteroides anabolizantes, pacientes com baixa imunidade. Pegam um processo infeccioso, esse processo infeccioso migra, esse germe migra para a coluna, se instala, gera um processo inflamatório, aquilo começa a dar dor lombar, e essa pessoa na verdade está com uma infecção, que se não for controlada vai disseminar, vira uma sepsemia e a pessoa morre. Começa com um sintoma de dor lombar, como outro qualquer. É uma patologia séria, concorda? Não é a gente que vai lidar com isso. Tem que entrar com antibiótico terapia, tem que entrar com tratamento, muitas vezes tem que fazer cirurgia para fazer debridamento, lavagem do local, enfim. É uma patologia séria. Pessoas com osteoporose grave, osteoporose avançada, que é o osso poroso, que é a perda de massa óssea, muito comum em idosos. Pessoas que fazem fratura osteoporótica, a vértebra é tão fraca, é tão porosa, que ela começa a fraturar do nada, a pessoa começa a ter dor lombar, vai ver, ela está com as vértebras todas fraturadas. São casos mais graves. São casos que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes não é a gente que vai lidar com isso inicialmente. Então isso tudo aqui entra aqui, ó. Estão entendendo? Então a primeira coisa que você tem que entender, tem dor lombar que não é da lombar. E como é que você vai identificar isso? Eu vou mostrar para vocês. Tem como a gente saber se essa dor lombar fala assim, opa, tem alguma coisa estranha aí. Isso não é uma dor lombar comum. Existem critérios para isso, eu vou mostrar daqui a pouco. O segundo subgrupo é radiculopatia. O que é radiculopatia? Radículo vem de raiz neural, isso aqui, ó, olha para cá, amarelinho, é a raiz neural. O que é radiculopatia? São pessoas que têm algum quadro de dor lombar, que tem algum problema na coluna, que está fazendo com que o nervo seja irritado, ou por um pinçamento, ou por uma inflamação, e essa pessoa tem uma dor lombar que irradia para a perna. Então essas pessoas são pessoas que têm dor tipo ciática, sabe aquela dor que vai lá embaixo? Essas dores neurais, essas dores que irradiam, elas têm duas possibilidades. Ou ela é uma dor neuropática mesmo, ou seja, pinçou o nervo mesmo, e aí o cara vai entrar nesse aqui, ó, radiculopatia.
ou ela é uma dor reflexa, uma dor que não tem nada a ver com o nervo, é simplesmente um reflexo de dor para a perna. Também tem como a gente saber disso, eu vou mostrar um teste para vocês, por exemplo, como é que vocês vão identificar. Então, entenderam o segundo grupo? Pinçou raiz, pinçou nervo, você identificou que tem nervo pinçado, esse cara vai vir para radiculopatia. E o que é lombalgia não específica? É o que não está aqui e o que não está aqui. Então, se o cara não tem pinçamento e se o cara não tem nenhum sinal de dor lombar por patologia séria, ele é enquadrado em lombalgia não específica. Aqui eu tenho 1% das dores lombares, aqui eu tenho em torno de 5% das dores lombares, aqui eu tenho cerca de 94% das dores lombares. Então, a gente lida no dia a dia, academia, com isso aqui, lombalgia não específica. São lombalgias que se resolvem espontaneamente com 3 semanas em 50% dos casos. Quer dizer o seguinte, a pessoa começou com uma dor lombar, 50% das pessoas começam com uma dor lombar não específica e melhoram em 3 semanas se não fizer nada. Já viu? Pô, tô com uma dor lombar, a pessoa está queixando, toma remédio, isso aqui. Daqui 3 semanas você encontra com ela, falei, a dor? Não, melhorou, passou. Lombalgia não específica. 50% precisa de tratamento. Então a galera que vem tratar, que vem procurar a gente para fazer exercício, para melhorar a dor lombar, são aqueles 50% que não melhoraram espontaneamente. Mas é a grande maioria. O problema é o seguinte, de cada 10 que você pegar, 9 vão estar aqui, mas 1 pode estar aqui. De cada 10 não, né? De cada 100. De cada 100 que você pegar, 1 vai estar aqui. Aí o que a gente faz? A gente esquece desse 1. Todo mundo que chega com uma dor lombar, você fala, vamos fazer aqui estabilização, vamos fazer exercício não sei o quê. Não, primeiro a gente tem que entender a dor desse cara. Aqui na academia, todo aluno que chega com dor lombar e tal, bom, grande maioria, a não sei que ele venha de outro profissional e já traga encaminhamento, mas passa por mim, eu faço avaliação, eu vejo se essa dor lombar é uma dor não específica que vai vir para cá, porque se for uma patologia séria, eu não vou mandar para cá. Se for uma radiculopatia, eu não vou mandar para cá. Eu tenho que esperar, eu tenho que melhorar a radiculopatia dele para mandar ele para cá. Eu tenho que mandar ele para outro profissional, não sou eu que vou tratar desse cara. Entenderam? Então guardem isso. Toda dor lombar tem 3 subgrupos, você vai botar ela em um dos 3. Como é que eu vou identificar se o cara tem uma patologia séria? Então vamos lá. Rapidinho. Vocês viram aqui que eu coloquei, ó, lombalgia não específica, dor mecânica. Radiculopatia, dor mecânica. Patologia séria, dor não mecânica. O que quer dizer isso? Essa dor aqui sofre interferência do movimento ou da postura. Essa dor aqui sofre interferência do movimento ou da postura. Essa dor aqui independe do movimento ou da postura. Esse cara aqui, ó, fala pra você assim, porra, quando eu vou para trás aqui, ó, dói. Se eu andar aqui, ó, não sinto dor nenhuma. Dor mecânica. Tá entendendo? Esse cara aqui fala assim, ó, se eu vier para cá assim, ó, minha perna para de irradiar. Mas se eu fizer assim, ó, aí belisca minha perna. Dor mecânica, depende do movimento. Esse cara aqui fala para você assim, pô, eu tô sentado, eu tô de pé, eu tô andando, eu tô deitado, essa dor tá aí, cara. Não tem posição de alívio. Esse é o primeiro critério para a gente começar a falar assim, opa, dor não mecânica, você não pode negligenciar, porque dor não mecânica fala de patologia séria. Agora, tem outras coisas que vão falar para a gente assim, opa, toma cuidado. Bom, esse é um artigo, existe um artigo na literatura chamado Red Flags, que é bandeiras vermelhas. O que é bandeiras vermelhas? O que os caras fizeram? Eles pegaram vários artigos que falavam de patologias sérias com dor lombar e viram o que esses artigos falavam em termos de sintomatologia, perfil de pacientes, e eles fizeram um resumão baseado em vários outros estudos. E nesse resumão, o que eles concluíram? Que pessoas que têm menos de 20 anos ou mais de 55 anos são as pessoas que normalmente são acometidas por patologia séria quando queixam-se de dor lombar. Quer dizer que todo menino de 18 anos que tem uma dor lombar, ele vai ser enquadrado em patologia séria? Não. Quer dizer que a patologia séria comumente aparece na população com menos de 18 ou com mais de 55. O cara de 40 está isento? Não, pode aparecer. Isso é uma estatística, tá bom? A grande parte. Então, se você pegar um moleque de 16 anos com queixas de dor lombar, não quer dizer que ele tem uma patologia séria, mas você tem que ficar um pouco alerta, porque não é comum um moleque de 16 anos com uma dor lombar persistente. Aí você vai associar outras coisas. Guarda para mim esse aqui, ó, o terceiro, guarda o quarto, guarda o último. Esses 3 são os principais para a gente acender a luz, não é nem amarela, já é a luz vermelha. Dor constante e progressiva. Dor constante quer dizer, não tem postura que melhora a minha dor.
Qualquer posição que eu fico, a dor está aí, ela é constante. E ela é progressiva por quê? Porque ela aumenta a intensidade da dor gradativamente ao longo do tempo. Então você fala com esse menino de 16 anos assim, que posição que te melhora? Ele vai falar assim, cara, nenhuma. Aí você fala assim, há um mês atrás, a dor era menor do que ela está agora? Putz, é. Ela está piorando? Está piorando. Então lembra, ó, um moleque tem 16 anos, tem uma dor de caráter constante, progressivo. O que você faz? Já liga a sirene, já fala, opa, peraí. Além disso, esse moleque tem uma dor não mecânica. Você testa ele e nada piora ou melhora a dor dele, não muda a dor dele, não muda o padrão de dor. Aí você, opa! E aí ele fala para você assim, qual que é o pior momento do dia para você? Ele fala de noite, dormindo, morro de dor. Dor de câncer, por exemplo, dor tumoral, ou dores neuropáticas graves por conta de patologia grave, elas agravam à noite, porque o metabolismo neural é maior à noite. Então, dor noturna, ao repouso, ou seja, não precisa fazer movimento para vir uma crise, que é constante, que está aí o tempo inteiro, que está piorando com o tempo, numa população entre baixo de 20 e acima de 55. Calma, cuidado, porque essa pessoa pode ter uma merda e você vai insistir com o exercício, vai falar, não, vamos tratar aqui. Isso acontece, moçada, no dia a dia pra caramba. Outras coisas importantes, trauma grave. Pô, você pega um aluno aqui que chega pra você e fala assim, cara, tô com uma dor, pô, não passa essa dor, a dor tá me incomodando. Aí você vai conversar com a pessoa, ela fala, pô, tive um acidente de carro há 3 meses atrás, pô, fraturei o ombro, fraturei isso aqui, ou seja, viram um monte de coisa e esqueceram de ver a coluna. Não fizeram uma imagem da coluna, se a pessoa está com uma fratura, por exemplo, na vértebra lombar, que não foi identificada, não foi tratada, e a gente vai botar esse cara para fazer exercício. Então, história de trauma grave recente, também toma cuidado, porque pode ter alguma coisa ali que não foi identificada. Pessoas com história patológica pregressa, né? Pessoas com histórico de câncer, uso de esteroide, uso de droga, principalmente injetáveis, por conta de infecções, HIV, porque imunidade baixa, risco de infecção. São patologias que envolvem infecção de coluna, por exemplo, e história de câncer, porque a pessoa às vezes fala para você assim, eu tenho um histórico de câncer de mama, e agora começou com uma dor lombar. Pô, ela tratou câncer de mama, ok, está controlado, só que de repente, aparece um câncer no intestino, e aí? Então, todo o histórico também acende uma luz pra gente, tá bom? Perda de peso repentina, sem motivo aparente. Pessoas com perda de peso rápida, sem justificativa. Pô, não estou fazendo uma dieta, não estou fazendo exercício, não estou fazendo nada. Perdi 10, 14 quilos. Rebenta. Tem que se atentar para isso. Acometimento neurológico múltiplo, ou seja, quando você tem mais de uma raiz envolvida, mais de uma raiz sendo comprimida. Normalmente, a radiculopatia, lembra aquele terceiro grupo, radiculopatia? Normalmente é uma raiz. Quando você tem mais de uma, você já começa a pensar em coisas mais sérias. E deformidades estruturais. Então, pessoas com escoliose severas, pessoas que estão deformadas ali a nível postural, também são pessoas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, essas aqui são as red flags, essas aqui são as bandeiras vermelhas que falam para a gente tomar cuidado quando a gente estiver diante de uma pessoa com queixa de dor lombar, e a gente analisa se ela tem essas características. Se ela tiver essas características, lógico, toma cuidado de você não falar com ela, tô achando que isso aí pode ser um câncer, vai no médico. Não é assim que a gente lida com isso. Né? A gente tem que tomar cuidado para falar, mas a gente fala, olha, eu tô achando estranho, assim, eu quero entender melhor essa dor lombar sua, eu acho que merece uma investigação. Posso te indicar o fulano para você? Pode. Vai lá no fulano, vamos conversar com ele, vamos ver o que ele acha. Daí você já vai ligar para o fulano, fala, fulano, é o seguinte, ó. A pessoa tem uma dor lombar, tem uma patologia aqui, eu estou suspeitando de uma patologia séria. Investiga para mim, por favor. E aí você vai chegar à conclusão. A gente já teve pessoas aqui na Dynamo assim? Já. A gente já teve pessoas que começaram com uma dor na coluna e a gente foi ver, tinha um tumor ósseo. Que, aliás, eu encontrei com ele outro dia. Tá bem. Tá aí, pelejando. 3 anos de tratamento, já deve ter uns 3 anos. Tá aí, firme e forte sim, né? Dentro das possibilidades em tratamento, mas é um cara que caiu na nossa mão. Que era aluno nosso aqui, que foi diagnosticado aqui dentro, com esses cuidados, com essas coisas que a gente falou, cara, vai investigar porque tem uma coisa estranha aí. E eu estou passando um problema familiar parecido. Meu pai está com um tumor de pâncreas e o primeiro sintoma dele foi uma dor lombar. Mora em Rio das Ostras, começou a me ligar, pô, tô com dor lombar, a gente de longe, cara, tomava um remédio, pô, vai no médico, mandou raio-x com artrose, eu falei, pô, tá estranho isso, não é para isso. Dor constante, progressiva, uma dor alta pra caramba, incomum para dor lombar. Vamos ver, neoplasia de pâncreas. Aparece, cara, quando você menos espera, aparece. Então,
A gente tem que tomar cuidado. É 1%? É 1%, mas aparece. Beleza? Bom, só para reforçar um pouco a questão da dor mecânica, mais de 90%, então alguns autores falam 95%, entre 90% e 95% dos casos de dor lombar são mecânicas, dependem de um movimento. Então, grande parte das pessoas que vão aparecer aqui com dor lombar, você vai falar assim, vem para cá, melhora? Não, vem para cá, aqui melhora, e aqui piora, e aqui melhora. Isso é típico de dor mecânica, isso é típico de lombalgia não específica, beleza? Elas podem acontecer por alguns fatores, por exemplo, doença degenerativa discal. Lembra da anatomia que eu mostrei? Os discos bonitinhos, as vértebras bonitinhas? Olha a diferença para essa imagem, onde eu tenho um disco aqui bacana, mas eu já tenho um disco aqui ó, um pouquinho mais achatado, percebe? E eu já tenho esse aqui quase não existindo, ou seja, esse disco já ressecou aquela água, lembra? Já secou, já estourou ali aqueles anéis, já está aproximando vértebra com vértebra, aí já perdeu a capacidade de absorção, o que acontece? A artrose, como é que eu sei que tem artrose? Estão vendo os bicos aqui, ó? Que na verdade não é bico, né? É um contorno no platô vertebral que parece um bico. Mas isso aqui é sinal de artrose. Aí esse cara já tem uma artrose facetária que já fecha o buraquinho ali onde sai o nervo. Se ele pinçar o nervo, ele já não é mais não específico, ele já passa para a radiculopatia. Mas se ele não pinçar o nervo, ele entra no grupo de lombalgia não específica, é uma artrose. É um cara que tem uma doença degenerativa artrósica que vai gerar dor, porque inflama. Igual um joelho artrósico não inflama, o cara tem artrose no joelho, vai correr o joelho e incha. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho articulação facetária, que é articulação sinovial. Tem líquido sinovial, tem cápsula, tem tudo que uma articulação normal de joelho de ontem tem. E ela inflama como uma articulação de joelho inflama. A gente vai falar de síndrome facetária daqui a pouco. Quer falar, Leonardo? Então, isso aqui seriam os bicos de papagaio, que o nome correto é osteófito. O que é osteófito ou osteoftose? São essas pontas. Só que o que a gente tem que entender, eu sempre falo isso aqui, cara, é o seguinte, o bico não existe. Porque quando você olha um raio-x, aparece o bico. Só que o raio-x é uma imagem unidimensional, ela bate uma foto assim, ó. Aí no raio-x vai sair um bico. Só que se você for ver isso aqui tridimensionalmente, todo o bordo espessou. Só que quando eu vejo ele de lado, eu vejo aquele espessamento formando um bico ali em cima. Mas na verdade todo o platô, ele é como se criasse uma marquisezinha em todo o platô. Isso são os osteófitos, são as osteoftoses, ok? Isso é um caso típico de lombalgia não específica com dor mecânica. Muito comum isso aqui, distensão muscular e distensão ligamentar. A gente não falou dos ligamentos da coluna? Não tem vários ligamentos? Também tem vários músculos. Vamos pensar o seguinte, quando eu estou andando e eu torço meu tornozelo vira, o que eu faço? Eu faço um estiramento ligamentar. Meus ligamentos estiram com a entorse, esgarçam ou até às vezes rompem, e é uma lesão ligamentar clássica. Você tem que tratar como uma lesão ligamentar. Coluna, a mesma coisa. Eu posso fazer um movimento brusco aqui e aqueles ligamentos que eu tenho lá na coluna, lembra? Um monte de ligamento pequenininho, eles podem sofrer um esgarçamento no movimento brusco que eu fizer. E aí eu faço uma lesão ligamentar, que a ressonância muitas vezes mostra pra gente. Né? Lesão ligamentar L5-S1, está mostrando que o ligamento interespinal está rompido, ou está esgarçado, ou teve um trauma. É uma lombalgia não específica, vai depender de movimento. Vamos ver se vocês estão espertos. Ligamento interespinal é aquele entre os processos espinhosos, está aqui, ó, no meu dedo, beleza? Imagine que esse cara fez uma distensão desse ligamento. É uma dor mecânica. Ele vai ter dor para qual movimento? Flexão ou extensão? Por quê? Esses ligamentos posteriores eles limitam a flexão extensiva. E ele estira na flexão. Então, perfeito. Se eu fizer flexão, repara esse nível aqui, ok? Eu vou afastar os processos, não vou? A flexão não afasta os processos? Se eu tenho um ligamento aqui que está estirado, quando eu vou fazer o movimento que eu vou estirar ele mais ainda, vai doer. Então esse cara tem dor na flexão. Mas se ele fizer a extensão, não dói nada, porque a extensão eu encolho o ligamento, não estresso ele. Percebe? Isso é dor mecânica. Isso já me fala mais ou menos de onde está vindo a dor. Beleza? Assim como eu posso ter uma distensão. Então o mesmo movimento que me rompeu o ligamento pode também fazer uma distensão muscular. Eu não tenho distensão no posterior jogando bola? Não rasga meu músculo quando eu ponho ele numa situação de estresse? A mesma coisa na coluna. Eu posso ter músculos da coluna que sofrem distensão muscular e vão me gerar uma dor mecânica. São quadros agudos, diferente da artrose, que é um quadro crônico. Ok? Qual a diferença do crônico para o agudo? Aqui não acontece da noite para o dia. Eu não durmo com uma coluna zerada e acordo com uma coluna assim. Mas eu durmo com uma coluna zerada e acordo com uma distensão muscular se durante a noite, por exemplo, eu dei um movimento brusco na coluna.
Isso é agudo, acontece de uma hora para outra. Isso aqui precisa de um tempo para acontecer. Então, quando eu pego um paciente assim, eu já sei que ele já vem com essa degeneração ao longo de muito tempo. Ok? Outros exemplos, só que agora de não mecânica, ou seja, não depende de movimento, e aí é menos de 10% dos casos, lembrando que desses menos de 10%, 1% é patologia realmente séria, que precisa de intervenção imediata, mas muitas são patologias também consideradas patologias que necessitam de cuidado, ou seja, essa galera não vai estar aqui com a gente, beleza? Não vai estar aqui com a gente, não pode estar aqui com a gente, se a gente insistir, a gente piora essa galera. Então eu tenho as metabólicas, os problemas metabólicos, tipo osteoporose, pessoas com perda de massa óssea grave, e aí normalmente a gente está falando de pessoas mais idosas, principalmente sexo feminino, cor branca, é o perfil típico de pessoas que têm osteoporose mais grave. Então o osso é tão fraco que às vezes no próprio exercício ela pode fazer fratura. Ela faz fratura porque ela quebra as trabéculas que sobraram ali do osso, beleza? Então um exemplo aqui, por exemplo, é essa vértebrazinha aqui, ó, toda furada, toda cheio de buraco porque o osso foi sendo perdido, fica tão fraco que ela começa a quebrar as trabéculas e impactar, beleza? Outro exemplo, patologias inflamatórias. Exemplo, espondilite anquilosante. Começa uma inflamação na região sacroiliaca. É uma doença autoimune, o próprio corpo produz isso. Então ele começa uma inflamação, começa com uma dor baixa na lombar, e se não for tratado, são pessoas, independente também se forem tratados, porque é uma patologia progressiva, não tem cura, são aquelas pessoas que vão adotando postura do esquiador. Ela vai ficando rígida, 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 porque vai criando pontes ósseas entre as vértebras, que vai criando um enrijecimento da coluna. A evolução de uma espondilite anquilosante é a postura do esquiador. São aquelas pessoas que andam, tipo, ela não tem dissociação de cintura, ela não consegue fazer isso, porque a coluna vira uma coisa só. É como se ela enrijecesse a coluna assim, ó, pum, acabou. Não vai mexer nada mais. É uma patologia autoimune que tem um marcador no exame de sangue, que é o HLA-B27, que mostra pra gente que tem algo de diferente acontecendo. Então não é uma simples dor lombar. Tem que ser tratada com medicação, tem que ir para um reumatologista, tem que ser acompanhado, pode até fazer exercício, mas a gente já sabe que é um quadro de espondilite anquilosante, a gente já sabe que tem fases inflamatórias e fases não inflamatórias. Na fase inflamatória a gente tem que segurar o exercício, então já é uma outra abordagem, é um outro tipo de conduta, beleza? Mas é uma patologia com dor não mecânica, independe de movimento.